Vocês devem ser a favor, então, do revogaço aí que o Lula fez ali. Totalmente a favor. Para tirar aquela facilidade para as pessoas serem CACs e tal, terem a posse. O Lula falou mesmo, é até um contraste que eu vou apresentar para vocês aqui. Em dado momento do discurso de campanha que ele fez aí, armas, elas são feitas só para matar. Eu já acho que elas são para você evitar que alguém te mate ou mate alguém. Mas aí logo em seguida, assim... Eu discordo com você. Eu já imaginava que a gente tem essa discordância, mas o negócio é o contraste entre isso que o Lula mesmo falou e um outro discurso que ele deu logo na sequência desse primeiro que eu apontei para vocês aqui, de que ele falou, quando eu namorava ali, quando eu era mais jovem e tal, eu andava com uma garruchinha 22, vocês lembram disso aí? Ele mesmo disse que já andava armado para se proteger, porque eu morava ali na zona sul de São Paulo, que é meio perigoso e tal. Porque eu não acredito que alguém queira uma arma para o bem. Eu não acredito. Eu tenho 76 anos, nunca tive interesse em ter uma arma. Eu, quando namorava, muito tempo atrás, no Luxemburgo, eu tinha uma garruchinha 22. Então eu tinha uma garruchinha, colocava ela aqui dentro. O que vocês acham disso aí? Você essa pergunta. Fala, pessoal, encontrei aqui umas moças aqui que conhecem o meu trabalho, aí a gente bateu uma foto, foi bem legal aqui, estamos mais uma vez na frente do Palácio da Alvorada aqui, vocês vieram aí prestigiar a nova casa do presidente Lula aí agora, né? É verdade, viemos para Brasília no dia 13 de dezembro, e estamos até hoje, né? Viemos ver a posse do Lula, estamos aqui do ladinho, agora a gente vai lá conhecer o Palácio da Alvorada. Aí eu passando encontrei com essa pessoa aqui que eu fico seguindo, que eu adoro os vídeos dele. Muito obrigado. Muito bom. É muito legal quando vocês curtem esse trabalho de cobrança, que como a gente estava conversando aqui no off, é muito importante, principalmente nesse momento de hoje, que todo mundo quer se fechar numa bolha e quer se fechar para os argumentos do campo contrário ali, para nem ouvir, porque... ofende muito falar sobre o político de estimação que cada um adota para isso, e a gente tem que combater esse tipo de coisa. E o governo Lula está começando, esperamos que faça um bom trabalho, mas tem alguns aspectos aqui que eu já observei assim, que a gente tem que ficar de olho. Um mesmo que eu conversei com um cara que foi gente boa a maior parte do tempo, mas em alguns momentos ele foi meio bolsonarista, assim mesmo sendo petista, né? É o lado ruim da idolatria, que faz com que as pessoas não se comportem bem sempre assim em relação a receber um argumento que não gosta. Foi sobre um dos pontos ali da fala do Lula no discurso da posse, que ele critica ali a indústria de jatinhos. Vocês lembram dessa parte assim? Que, tem muitos milionários aí que fazem filas para comprar jatinhos, em contraste com a nossa realidade pobre. Porque ele fala sobre incluir o pobre no orçamento, que é muito importante mesmo, mas a gente sabe que não acontece num passe de mágica, né? Você precisa cortar de áreas menos prioritárias. Só que a gente sabe que antes, quando ele era ex-presidente, ele só viajava de jatinho. E esse não é nenhum problema que ficou para o pessoal. Mas ele é um ex-presidente, não sei o quê. Para mim, ele poderia viajar numa primeira classe de um avião comercial, porque sairia mais barato, geraria menos poluição, mas ainda que ele optasse por ir de jatinho, tipo, poxa, não é incoerente ele criticar essa indústria que ele demanda por ela também? Qual que é a opinião de vocês sobre isso aí? Eu, nessa comentário aí, eu não sei qual é o significado dele ter falado só do jatinho, porque ele sempre foi um presidente que ele olhou muito pro lado, né? Social. E provavelmente esse jatinho deve ser mais na fase de pessoas que não usam, né, os aviões, as coisas, e tem seu dinheiro, sua grana para andar só de jatinho, e por ter dinheiro provavelmente público, uma renda muito boa, deve ser seus... Mas minha questão é essa também, porque ele, na condição de ex-presidente, ele viajava com o fundo partidário do PT, que alugava esses jatinhos para compromissos e tal, que ele tinha ali. Então, consequentemente, o dinheiro do fundo partidário é do nosso bolso também. Por isso que a gente tem que ficar mais de olho ainda, né? Vamos começar a ver, porque eu não tinha pensado dessa forma. Se fosse do bolso dele, aí é com ele, né? Mas é do nosso. Mas... esse mais agora ficou. Mas a gente tem que ficar realmente vendo essas questões, porque, em primeiro lugar, ele está olhando para a classe que não tem jatinho. Então, ele já falou com certeza dessa forma, mas provavelmente esse jatinho que ele anda, que ele convive lá, não deve ser do bolso do finança pública, não. Deve ser realmente do partido. Quando não é de amigo, é do fundo partidário. Às vezes ele tem uma... Vocês lembram que quando ele já estava presidente eleito, aí ele viajou para a Conferência Mundial do Clima ali e foi num jatinho de um amigo que tinha envolvimento em escândalos de corrupção e tal, e pegou super mal, assim. Então,
Poxa, é isso que me chateia, assim, incoerência e hipocrisia, cara, porque você manda um discurso onde você critica aquilo que você faz, é muito mais do que só você criticar o fato de, ele voa de jatinho. A gente sabe a importância da figura de um ex-presidente, então ele tem que de fato se proteger, mas para mim, uma proteção de primeira classe já seria suficiente, porque é uma cabine individual dentro de um avião, dá para ele chegar mais cedo, não ter nem contato com ninguém e sai muito mais barato e menos poluente. Aí a gente vê esses pequenos aspectos. Outro que eu apontei também nessa mesma linha dele falar sobre a importância de incluir o pobre no orçamento, é que recentemente, vocês devem ter visto, lá no Congresso foi votado o aumento de salário de parlamentares, vocês viram, né? Vi. E a bancada do PT, né? com muitos bolsonaristas, votaram juntos. Para isso, para fazer a gente se dar mal, eles votam juntinhos, bonitinhos, né? Aí, fica esse negócio. Claro que não é uma culpa direta do executivo, porque ele não tinha nem assumido ainda o Lula na figura de presidente. Mas, a bancada do partido dele, que vai dar apoio para ele incluir o pobre no orçamento, votou por isso. Fica difícil assim, né? Eu vou esperar que esse presidente realmente tenha bastante mudança, porque é uma política muito conturbada, né? Para ele conseguir chegar, ele fez muito, foi obrigado a fazer aquela ampla coalizão, né? Sim. E você sabe que ali no meio tem todos os partidos, e se ele não ceder para A ou para B, com determinado dos partidos, ele não vai conseguir fazer o que ele poderia fazer. Mas são essas concessões não muito legais que a gente tem que ficar de olho, assim. Por exemplo, os caras aumentam, tá pouco ganhar 33 mil, Nossa, tá pouco ganhar 39 mil, tem que ganhar 46 agora, e o pobre tá ganhando 1.200, vai aumentar para 1.300 agora. 1.324, se eu não me engano, aumentou acho que é muito difícil. Dá para fazer o que com isso? Corrige só com a inflação, fica difícil. Vamos esperar, né, que ele realmente consiga fazer pelo menos 50% de acordo, né? Porque tudo isso é muito difícil, eu sei que é. Não realmente, era difícil a gente fácil não é, ver, mas né, ninguém nunca prometeu que seria. Tomando cloroquina, né? Aí não era difícil não, eu já vim aqui até 2 vezes para ver a tal da EMA, mas não consegui ver. O tratamento precoce, tá ok? Tratamento precoce. Eu falei, eu vou lá ver a EMA tomando a cloroquina, porque complica muito, né, essas coisas. Mas vamos sim, eu concordo com você, acho que você está numa linha de questionar mesmo, seja lá qual for a... Independente do partido, de quem Sim. está lá, a gente tem que questionar e a gente tem Exatamente. que ver se jogar mesmo na sociedade, porque quando a gente não pensa muito naquela, você já está ali vendo e analisando para fazer o seu trabalho, né? A sua questão. E eu acredito muito no poder disso daqui, da gente discutir entre nós que somos o povo, para gerar uma ampla discussão. Aqui somos nós 3, né? Mas milhares de pessoas vão assistir, vão refletir sobre isso. A gente constrói uma demanda política para que gere pressão neles lá e eles pensem 2 vezes antes de fazer merda de novo, né? Antes de fazer aquilo que não é do nosso interesse. Exatamente, né? que eles realmente consigam fazer uma política de seja social de igualdade, né? Chega de parlamentar tá ganhando auxílio paletó, jatinho para viajar, né? Exatamente. E tem uma outra questão assim que eu acho que a gente deve pensar um pouco diferente, que é uma linha mais de direita que eu acredito assim no poder de o cidadão comum ter de se proteger e tal com uma arma. Eu vim do exército e tal, tenho esse pensamento assim, acho que vocês não são muito a favor do cidadão ter porte de arma. Então vocês devem ser a favor então do revogaço aí que o Lula fez ali, um dos primeiros decretos para tirar aquela facilidade a mais que havia ali para as pessoas serem caques e tal, terem a posse, não porte, né, mas a posse. Para você ter uma arma, você precisa realmente de não ter vontade de matar. Quando você tem vontade de matar, você precisa de uma arma. É muito pensamento assim de... O Lula falou mesmo, é até um contraste que eu vou apresentar para vocês aqui. Em dado momento do discurso de campanha que ele fez aí, ele falou que... Precisa de livros, precisa de canetas, tudo. Armas, elas são feitas só para matar e tal. Eu já acho que elas são para você evitar que alguém te mate ou mate alguém. Mas aí logo em seguida, assim... Eu discordo com você, amigo. Pois é. Eu já imaginava que a gente tem essa discordância, mas o negócio é o contraste entre isso que o Lula mesmo falou e tal, e essa medida prática que ele adotou agora, e um outro discurso que ele deu logo na sequência desse primeiro que eu apontei para vocês aqui, de que ele falou ali, quando eu namorava ali, quando eu era mais jovem e tal, eu andava com uma garruchinha 22, vocês lembram disso aí? Ele mesmo disse que já andava armado para se proteger, porque eu morava ali na zona sul de São Paulo, que é meio perigoso e tal.
Porque eu não acredito que alguém queira uma arma para o bem. Eu não acredito. Eu tenho 76 anos, nunca tive interesse em ter uma arma. Eu tenho a minha fé em Deus e tenho o meu comportamento. É isso que é a minha proteção. Eu, quando namorava, muito tempo atrás, no Luxemburgo, eu tinha uma garruchinha 22. Porque eu andava do Parque Bristol até a Vila Oliveira a pé meia-noite. Eu namorava até as 11h30. Aí eu tinha que sair a pé. Era longe, Pacas, e não tinha ônibus, era a pé. Então eu tinha uma garruchinha, colocava ela aqui dentro. O que vocês acham disso aí? Você essa pergunta. E a gente vai mudando nossos pensamentos, né? Eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, eu acho que cada um tem um pensamento, mas eu sou totalmente contra a arma. Eu acho que quem tinha que ter arma era somente quem trabalhava com segurança, sabe? Eu acho que a gente tinha que ter uma segurança muito, pelos impostos que a gente paga, a gente tinha que ter uma segurança muito boa para que a gente não precisasse ter uma arma para se defender. Seria muito melhor, mas a gente sabe que a criminalidade hoje é assim. Fica difícil você ficar, é o meu pensamento assim, você ficar à mercê de um criminoso, um vagabundo, que muitas das vezes tira a sua vida ali por causa de um celular. É que nós precisamos de educar e dar condições para as pessoas não chegar a ser delinquente. Então, quando você tem um jovem, tem uma família que você tem estrutura, igual um filho de um cidadão, por exemplo, ele precisa de arma, ele tem dinheiro, ele tem uma boa educação, ele é bem estudado, ele precisa de arma para se defender de alguém? Também mas é porque eu acho que quando a pessoa tem a possibilidade de adquirir uma arma de forma legal, no geral, ela não está procurando essa arma para o mal. Muitas das vezes, quando a pessoa quer fazer o mal com uma arma, é muito fácil mesmo de você conseguir ela na ilegalidade. Então, você não vai ser rastreado e tal. Eu acho que quando a pessoa tenta ter uma arma legalmente, ela quer mais se proteger. É a minha visão. Deixa eu só responder ele aqui, porque ele falou daquela garruchinha. Sim. Eu era garruchinha muito criança. 22. Eu era muito criança e na época era a cultura, né? A cultura do país. Meu pai tinha uma garruchinha e ele nunca usou. E um dia ele andando por uma estradazinha que ele morava, tinha fazenda, essas coisas, e ele andando naquelas estradazinhas, e ele viu uma pessoa no bar que ele achou que ia seguir ele. E ele parou no mesmo bar e conversou com a pessoa, porque a pessoa já estava seguindo. E ele falou assim, conversou ali, ele entendeu que aquela arma que estava dando ali, estava dando mais medo para ele do que aquela pessoa que estava seguindo, porque a pessoa estava no mesmo caminho, e a pessoa estava desarmada, e ele armado, ele poderia ter matado, porque com medo ele arrancava a arma e matava. Então ele falou, eu não quero mais arma. E era uma garruchinha mesmo. E eu cresci ouvindo meu pai falar isso. Então meu pai foi da época da ditadura, que teve ditadura sim. Sim, concordamos. Sabe? E todo mundo andava armado. Meu irmão tem sítio, tem arma, outro, mas está lá no canto. Mas eles não saem com aquilo. Eles não botam na cinta e saem. Pois é, mas o que a gente tinha ali, que eu acho que até foi erro do Bolsonaro, mas não por ele facilitar, assim, o que eu vejo de que foi errado por meio disso aí foi ele não ter feito por meio de lei. Porque agora se derrubou isso daí porque é decreto presidencial e tal. Porque, pô, a pessoa deveria poder se proteger de alguém com uma arma intencionado para o mal. Assim, se eu tivesse uma arma, por exemplo, uma posse para ter ela em casa ali, pensa, você está em casa, indefeso, e chega alguém na sua casa para te roubar ali armado. Você vai fazer o quê? Você está à mercê de um criminoso, né? É a posse só. Eu que não tenho preparo nenhum, o cara vai tomar minha arma e vai me matar. Mas para você ter a posse, você precisa ter preparo. Você precisa comprovar o preparo. Você comprova o preparo mais ou menos, né? Porque você não tem. É igual o pessoal do exército, né? Tá lá na frente, mas ninguém... E a arma veio. É uma das críticas que eu tenho também. Você precisa ser mais preparado e tal. Mas ainda assim, há uma requisição mínima de preparo. Você tem que demonstrar que você sabe atirar, que você tem uma aptidão mínima ali, com base naquilo que é cobrado de documentação. E a gente sabe que quando é pro mal, pro cara conseguir isso ilegalmente, pô... Mas não é qualquer um, né? Quem tem dinheiro para comprar um quilo pega de qualquer jeito, só para fazer o mal. O feijão não vai ter, o arroz não vai ter dinheiro para arma, não. Isso aí é a empresa, a indústria americana que se alojou, vem muito. E outra coisa que você falou essa aí é a visão de Bolsonaro. Que quem não vai é, fazer... né? Era assim a visão, a gente viu muito isso aí, muitas empresas abrindo para vender arma. Acho que a parte dele é mais o exagero, mas essa parte básica assim, do direito à defesa é uma questão de direito que eu acredito. A gente sabe que a milícia ela apanha do exército, eles
a milícia. Entrega as armas confiscadas e tudo lá. A milícia é outro ponto, outro aspecto péssimo que a gente criticou bastante, Sabe? essa proximidade do Bolsonaro com a milícia, né? Faz parte, né? Tem envolvimento dele, assim, na nossa cara, só não vê quem não quer mesmo, só não vê quem é fanático. Mas agora, não sei se vocês viram o escândalo aí de pouco tempo da ministra do Turismo do Lula, a Daniela Carneiro, salvo engano, vocês viram? Não, Ela é hoje envolvida da com Tebet. miliciano também. Hoje eu vi da Simone Tebet. Fiquei sabendo hoje, que eu tava vendo os uma live. contatos. E outra coisa que você falou aí, que vagabundo consegue arma Ilegalmente, ilegalmente. fácil, né? Você viu Molezinha. também Olha, mas que eu o não vou sócio, criticar o sócio Lula, não. você viu, Consegue, você não vai me tirar. você viu também Eu só queria que vocês não passassem panos. Panos, não. Você Não viu passa pano, também- Não, mas esse aí o Lula não leva pra ele, não. Deixa os ministros dele segurar essa onda. Não, mas é assim, eu acho que na Deixa figura os importante de um parlamentares que tem que presidente, fazer que era o lei que a gente cuidar. criticava ali no Bolsonaro e tal, pô, o teu ministro da Educação tá cometendo tráfico de influência, corrupção passiva e por aí vai, e você tá caladinho, você disse que coloca a cara no fogo por ele, vocês lembram do Milton Ribeiro? Ele coloca a cara no fogo pelo Milton Ribeiro, virou motoqueiro fantasma, né? Porque o Milton Ribeiro foi preso, colocou a cara no fogo por ele, aí eu acho que um presidente tem que fazer isso. No caso do Lula agora, ele tinha que se pronunciar e falar ali, poxa, a gente não tinha apurado isso, é uma indicação do União Brasil, agora a gente vai afastá-la e vamos apurar, porque é inadmissível no meu governo, que eu disse que vou fazer diferente, ter alguém envolvido com a milícia aqui Com dentro, né? certeza. Era a minha visão isso aí do que a ele gente- deveria fazer. Se ele chegar nesse conceito de conhecimento, eu acredito que ele vai tomar Eu uma acho que ele não vai providência, porque tirar, eu acho ele que não apoia. Eu acho que... Tem 2 dias já e ele, ó... Não, mas calma, menino, calma. O homem nem sentou na cadeira dele. Pô, mas é o tipo de coisa que a gente já tem que ficar Tá de bom, olho, Você assim. tá muito ansioso. E calma, relaxa. Você tem 4 anos pra gente... E voltando rodar a e falar conhecer sobre essa a história. que você falou sobre que vagabundo que consegue arma. Sim. O empresário do 04 foi preso, você viu? Não, essa eu não vi ainda não. O Foi? empresário do Pouco 04 tempo? foi preso. Ontem, Hoje ou ontem. Ah, vou Porque ver, um vou monte de pesquisar. CPF que ele pegou pra comprar arma. Nenhuma Várias no nome armas. dele. CPF de um monte de gente. Foi preso. Então, é aquela coisa. a gente O não- vagabundo tá onde? Na verdade, os maiores vagabundos estão tudo de palitozinho ganhando dinheiro nas nossas costas. Eles estão em todos os lugares, por isso que pra mim a gente tem que criticar de Sim, tudo, eu né? concordo Tanto o com você. criminoso ali que está conseguindo uma arma para roubar alguém, atentar contra a vida de alguém, quanto esses que estão aqui na alta Vamos, cúpula da política, né? Para mim é tudo o mesmo nível, claro, diferentes contextos, mas o mesmo nível de vagabundagem, porque atentando contra o cidadão que quer o melhor, que é de fato o cidadão de bem, né? Que é o melhor para o país e tal. Mas só para a gente fechar aqui um último ponto e tal, que é mais uma questão... provocação. É uma provocação de ideias, assim, né? bom, tá bom. É a minha lógica aqui. Tá. Da questão da caneta do Lula lá, que saiu uma... eu vi o A história foi comentário. muito bonita e tal, realmente, né, de fato, pega o gancho já no que foi a entrega da faixa depois, que é tipo... O povo dando para ele o poder, ele assinando a posse com a caneta que o povo deu para ele recebendo a faixa do povo e tal. Só que depois saiu uma reportagem aí, saiu na mídia, tá na CNN e tal. Foi feita em 2002, A né? Montblanc se pronunciou e tal, que aquele modelo ali, por mais que ela não possa comprovar, indica características idênticas. A Montblanc Fitzgerald de 2002 e tal, e ele disse que recebeu em 89. O que vocês acharam? Ele pode ter 89 é a primeira recebido uma campanha. Eu caneta acho em que- 89, que já existia caneta, não digo a marca, mas ele De volta pro futuro. É uma representatividade do que ele Não queria foi. dizer, né? Mas eu eu acho que ele a caneta, simbolicamente não ia conseguir guardar esse tempo todo, não, a né? pessoa que passou É, a pois caneta é. pra ele Não, ia na hora que eu guardar. já ouvi assim, pô, Lula, você não Mas a precisava história é disso, bonita, né? cara. Eu vi uma live do rapaz. Não conta essa, cara. Uma Não, é live que do o- rapaz que ganhou a caneta pra ele, né? E cobrou ele. Falou assim, olha, no seu governo eu quero que você venha. Nossa faculdade tá sucateada, nosso porto. Vi hoje Não posso falar o nome do outro canal, não. Mas enfim, senão... Pode, não na tem TV problema não. 247. Não, Que tava pode tendo falar. entrevista aí, esse rapaz estava dando entrevista falando que sim, deu uma caneta, mas que não foi por ele, agradeceu, mas sim pelo Símbolo. foi uma coisa simbólica e Sim. pelo povo, e cobrou a ele que ele venha trabalhar em cima da faculdade da cidade, que está sucateada, e o porto, né? Da educação, né? Vamos da ver cultura, agora, né? porque quem deu a caneta já cobrou. É, Vamos ver é se ele isso. vai... Mas A gente a tem que caneta, cobrar eu e acho ficar que de não vai ser olho, simbólica, sem a caneta discutir. Foi só e tal. simbólico.
tem a ver muito. Vocês aqui pensam que eu uso amor. Pô, né? Vocês vão morar em cima e futuca o Bob. Deixa o menino trabalhar, garoto. Mas é isso, é mas torcer isso é para que muito dê bom muito encontrar certo, é vocês. claro. Mas a gente tem que ficar de olho, assim, esse começo mesmo é mais Torcida não adianta especulação teórica, assim, do pô, o que vocês acharam disso aí? Isso aqui provocação soou mesmo, mais é. meio incoerente. Ah, veio essa história da caneta. Ah, a gente meio que faz uma discussão entre o que a gente pensa contrário, tipo o lance da arma, com base em algo que o governo fez. E é legal, assim, quando a gente discute positivamente e Espero que tranquilamente sobre isso aí, né? Seja Mas democrático esperamos que não daqui pra surja frente, todos nós aqui Que nesse podemos espaço, grandes né? conflitos aí, Não, porque com certeza. quando, com certeza, no início do bolsonarismo eu não fiz isso aqui porque eu estava no exército e tal, eu saí em 22 agora. Sua. Pois é, a Você primeira. Não prometeu, não me pagou. Saí em Adorei. 22 e cobrei no final que os climas já estavam mais acirrados, assim, eu já não era bem recebido desde o início aqui, né? Eu tenho certeza que no início do bolsonarismo ali também, o pessoal ia me receber bem, assim, ia falar, pô, não, mas... eu ia falar, pô, mas e o COAF, que ele já tá querendo tirar ali para proteger o filho? Não, isso ali é especulação, deixa ele... Mas tipo, pô, era um negócio que a gente já tinha que ficar de olho, porque a gente viu em tudo que deu, né? Então agora vamos continuar torcendo, como tem que torcer para qualquer presidente dar certo, mas ficar de olho aí no que rolar. País, Exatamente. É muito mais do que pela figura dele lá, é pelo que ele representa, né? Um comandante do nosso país para o país dar certo, né? É isso aí. Obrigado pelo papo, nada. pessoal. Tamo junto, viu? Valeu. E não vamos passar pano aí, galera. Tem muita gente nos comentários, se vocês quiserem assistir depois, Tá. que estão passando um pano aí, dizendo que eu tô enchendo o saco. Não, pessoal, é só uma discussão pra gente ficar de olho. Não se ofendam, é isso aí. Estamos cobrando aqui com honestidade, com base no que tá acontecendo, não é procurar pelo em ovo, não. Tá. Tamo junto, obrigado, E pessoal. não dá, aqui você não vai encontrar mais a EMA para dar cloroquina, não. Que bom, né? Que a gente, Ema. que a Eu gente duas se livrou vezes desse ver. nível de fanatismo. Aí o guarda perguntou assim, vai ver o presidente? Não, vim ver a Ema. EMA. Eu, menino, eu acho obrigada. que a EMA era lá na Granja do Torto. Eu não sei se tem guarda EMA. disse que ali É aqui tem também? É, aqui eu nunca vi, eu não tenho certeza. É, diz que ela Ah, pode ter sido aqui mesmo. Ele correndo com a caixa de cloroquina. É, mas foi muito bom É mole. encontrar você. Tamo Sucesso junto, aí nos obrigado, seus viu? vídeos. Obrigado, tchau. até mais. Tchau, tchau.